Ative o sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas. Bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Eu lerei para vocês um texto da Cabala e irei explicar. Lilith é chamada de nortista, porque do norte irrompe o mal. Jeremias 1,14. Tanto Samael, rei dos demônios, quanto Lilith nasceram em um nascimento espiritual andrógeno. E Samael e a avó Lilith, no sentido aqui de matriarca, ela é nortista para ambos. A árvore do conhecimento do bem e do mal é um epíteto. E o pecado de Adão fez com que ambos viessem e confundissem o mundo inteiro, o superior e o inferior. Lembrando que não tome isso aqui por literal. Isto aqui são metáforas. A árvore do conhecimento do bem e do mal, neste contexto cabalístico, para uma interpretação destas duas potências, destas duas forças contrárias à própria natureza humana, é um símbolo que irá representar os impulsos humanos para a questão dos vícios ou do corrompimento das virtudes humanas através do conhecimento. E esse conhecimento nós já lemos aqui, das questões das folhas das árvores, que vai fazer menção ao uso de substâncias, chás, cascas, ervas e por aí vai. E também questão do sexo, da prática sexual. A androginia, ou ser andrógeno, já está na tradição gnóstica muito antes da Cabala, está na tradição persa. O Avesta fala claramente deste ser andrógeno, assim como em outros textos do judaísmo. A ideia é que os sábios antigos pensavam que, na verdade, o primeiro ser a dar origem aos humanos era um ser que tinha os dois sexos. Você vê isso também no hermetismo. Você vê isso na teosofia. Você vê isso em Bardesanes. Você vê isso nos textos védicos antigos, ou da filosofia indiana antiga, melhor dizendo. O pensamento de que todos vieram de um e não de um casal está na literatura oculta de todas essas filosofias e religiões. Então está no hermetismo, que está na gnose, que está nos mistérios persas, que está em tudo que você possa imaginar. Você vai se deparar com esta literatura. O segundo texto da Cabala é esse. Samael se assemelha à forma de Adão e Lilith à forma de Eva. Então Adão aqui é o homem, humanidade, no sentido do homem, e aqui a Eva também é mulher no sentido de humanidade. Então não é o indivíduo Adão e não é, vamos dizer assim, a mulher de maneira individual, a Eva, mas a todos os homens e todas as mulheres. Ambos nasceram em forma andrógena, correspondendo à forma de Adão e Eva, abaixo e acima, duas formas gêmeas. E Samael e a avó ou matriarca Eva, ou seja, Lilith, que é do norte, são emanações debaixo do trono da glória. E o pecado de Adão causou esse mal. Então, no texto cabalístico, assim como é no texto zoroastriano, assim como é no próprio livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículo 7, vai se adotando o pensamento na filosofia oculta que tanto o bem quanto o mal, na verdade, são emanações de Deus. E, na verdade, até no zoroastrismo, isso está mais para o zurvanismo,
que era uma prática dentro do zoroastrismo, mas que tinha uma concepção que Zurvan, na verdade, é que era um deus que gerou o Ormazd, que virou Ahura Mazda, e que gerou também o Angra Mainyu, que depois vira o Ahriman. Então, a ideia principal, a ideia central nestas filosofias ocultas era essa. Na verdade, tudo que existe na realidade, todos os outros deuses, são emanações de um único. São resultados de um único, das suas procriações, dos seus fecundamentos na realidade. Vamos ler aqui um terceiro texto da Kabbalah. No início, o santo, bendito seja ele, criou Eva. Então olha só, Eva não uma única indivídua, mulher, mas Eva como uma representação das mulheres da humanidade. E ela não era carne, ou seja, dando sentido de que ela não tinha a mesma composição corpórea, mas a escória da terra e seus sedimentos impuros, ou seja, ela foi criada imperfeita. Agora olha só como é que vem isso aqui. E ela era um espírito prejudicial, isto é, Lilith. Então, na verdade, você agora entende por que existem muitas anedotas, existem muitas, vamos dizer assim, lendas, mitologias de rabinos e de outros querendo dizer que Eva não foi a primeira mulher. Eu estou te mostrando de onde vem. Eu estou abrindo o texto da Kabbalah traduzido para o português para você. Vem daí. Só que a composição no pensamento cabalístico dessa mulher não era uma posição corpórea e nem de elementos da terra que pudessem fazer a composição da mesma de maneira pura, natural, mas era de forma impura. E o santo, bendito seja ele, afastou-a de Adão e deu-lhe outra em seu lugar. Ou seja, uma forma imperfeita foi gerada, essa forma imperfeita ela é removida e cede lugar a uma forma mais perfeita. Então, a gente sabe, e agora eu vou falar aqui mais claramente essa questão, que a teoria da evolução de Darwin é uma teoria científica, obviamente, hoje, né, e Darwin tenta criá-la dessa forma, mas ela já existia no mundo árabe, a teoria da evolução das espécies. Então, o filósofo muçulmano Al-Jarris, 1000 anos antes de Darwin aproximadamente, ele já falava dessa teoria da evolução das espécies. Mas para quem estuda o hermetismo, a gnose, sabe que esse pensamento é um pensamento que já existia na filosofia oculta. Ele foi desenvolvido em parte na filosofia oculta e não necessariamente começa a se pensar na questão dos animais, mas no próprio ser humano. É uma explicação, até que Platão irá tentar dizer, essa questão do acasalamento das almas. Isso está na obra O Banquete, o mito chamado de o mito da alma gêmea. Está na obra O Banquete, onde ele vai estar definindo ou tentando definir o que é o amor. E é daí que vai surgir uma história muito interessante, em que os homens ou os seres, ali homens, seres, são divididos ao meio. A ideia é mais ou menos essa. Aristófanes começa dizendo que no início dos tempos os homens eram seres completos, de 2 cabeças, 4 pernas, 4 braços, o que permitia a eles um movimento circular muito rápido para se deslocarem. Obviamente, eu não vou ler aqui o mito todo. Homens aqui, na verdade, não são homens masculinos, são os seres andrógenos. Você vai ter muita gente escrevendo sobre isso no mundo do platonismo e do neoplatonismo. Nós estamos aqui só falando sobre essa questão para que vocês entendam. Então, essa sabedoria, entre aspas, ou filosofia da Kabbalah ou da Cabala, já era conhecida em outras tradições. Então, a Cabala só está pegando e trazendo para a sua linguagem judaica. É só isso que está acontecendo. Mas essa sabedoria antiga, aí você vai ter o hermetismo trazendo a sua maneira de construir isso. Você vai ter várias outras tradições religiosas vão construir essa questão. Então, quando você está lendo Cabala ou um texto filosófico antigo,
você tem que ter muito cuidado para não cair nestas armadilhas e interpretar o texto como realmente ele é, e não ficar pensando em fantasminhas, espíritos e Liliths e Adãos e Samaels e oração de Lilith, oração de Samael e oração de não sei o que. Não vai por esse lado. Entender a profundidade do texto ali significa somente entender a profundidade do pensamento do escritor, no sentido do desenvolvimento do próprio pensamento humano, da filosofia ou da sabedoria que ali foi colocada por homens que escreveram a partir de outros escritos mais antigos e a partir da observação da própria vida, da própria natureza, do próprio comportamento humano. Tudo que você conhece como Cabala, na verdade, veio da gnose. Mas tome cuidado, quando as pessoas interpretam a palavra gnose, obviamente, irão pensar naquilo que está registrado apenas na literatura grega antiga, especificamente dos escritos platônicos, órficos e de outros filósofos e poetas gregos. Só que a gnose vai muito além disso. Gnose, na verdade, está presente no Egito, está presente na Índia, está presente na própria região do Levante, na Mesopotâmia. É este conhecimento, vamos dizer assim, antigo, este conhecimento que alguns vão até falar de uma síntese de uma certa tradição religiosa. Mas, falando de uma maneira mais entendível, todos os povos antigos tinham a sua forma de interpretação da realidade, que se constituía em uma chamada sabedoria antiga, que, na língua grega, o nome é gnose. Por exemplo, na língua antiga, ou no sânscrito, se chamava Jnana. Jnana, exatamente, ou Gnana, dependendo da tradução, que é a mesma coisa que gnose. Ou seja, ao contrário do que você possa pensar, quando você está estudando a gnose, e eu não estou falando gnosticismo, que é o movimento religioso que vai surgir com base nos ensinamentos gnósticos ou movimentos religiosos, quando de fato esta sabedoria ela começa a ser de alguma forma sistematizada por indivíduos ou grupos de indivíduos que vão criar a sua própria maneira de interpretação deste conhecimento da gnose. E aí, ali no final do século I, principalmente alinhado às questões cristãs, irá surgir o gnosticismo. Então, quando eu estou falando de gnose, eu não estou falando de gnosticismo. Então, falando de Ocidente e Oriente Médio, tudo que se tem das principais religiões veio da gnose. Então, este diagrama que está aparecendo na tela resume muito bem isso. Muito bem isso. Então, por exemplo, você tem a gnose, tudo que tem na Cabalá vem oriundo da gnose, que vai desaguar no judaísmo. As religiões são a forma exterior, dogmatizada e sistematizada da maneira pública da manifestação destes conhecimentos. Mas não que estas religiões de forma pública demonstrem claramente este conhecimento mais oculto, velado ou esotérico. Não, muito pelo contrário. O que se vê nas religiões, muitas das vezes, é o conhecimento distorcido desta sabedoria antiga. E assim você também tem gnose. Então você tem os místicos antigos, vem o rosacrucianismo e aí vem o cristianismo. Você tem a gnose, vem o sufismo e aí vem o Islã. Então todo o conhecimento da cabala, do sufismo, do cristianismo místico, do hermetismo, tudo isso é gnose. Antes da gnose, nós tínhamos o que se chama de xamanismo. Então as religiões xamânicas, as práticas xamânicas, não estou falando da leitura moderna de xamanismo. Eu estou falando das pesquisas históricas e antropológicas que nos revelam parte das práticas que eram realizadas na antiguidade, desse contato com a natureza. Porque lembre-se, gnose
é uma forma de interpretação da realidade. É uma maneira de se enxergar a realidade. Assim como é a cabala, assim como é o sufismo, assim como é o rosacrucianismo, assim como é o hermetismo. É uma maneira, é uma forma de interpretar a realidade. Tanto que a palavra gnose, ginana, em todos os sentidos, vai apontar para conhecimento. Não o conhecimento científico, não o conhecimento da ciência, mas o conhecimento da realidade, ou uma maneira de interpretar a realidade, segundo as percepções antigas, as percepções da antiguidade. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê em um Deus, que a sorte e a fortuna lhe acompanhem.